Inegavelmente, Shumatsu no Valkyrie ou Record of Ragnarok é um dos mangás mais populares e bem-sucedidos dos últimos anos, mas mesmo entre aqueles que acompanham o mangá ou o anime, algumas informações vitais acabam passando à tona. Por isso hoje eu tô aqui com o guia mais completo possível, um guia que vai te contar tudo e um pouco mais sobre o anime de Record of Ragnarok, assim como o mangá e até mesmo os spin-offs da obra. Pra você que não acompanha Record of Ragnarok, esse é o vídeo perfeito, e eu prometo que até mesmo pra você que acompanha com afinco como eu, que você vai descobrir muitas coisas que não sabia, então se prepara pro guia completo de Shumatsu no Valkyrie. Antes de começar o guia, deixa só eu te lembrar das redes sociais do canal. O Twitter, onde eu posto alguns conteúdos exclusivos de Shumatsu e outros animes, assim como o meu TikTok e o meu Discord, onde você pode entrar em contato comigo ou com outros membros do meu server. Aliás, quero agradecer a um amigo próximo meu que foi quem me sugeriu a ideia para esse vídeo, então um salve pro meu brother João. Aliás, se você, assim como eu, tem algum amigo que não sabe tanto sobre Shumatsu, apoia o canal mandando esse vídeo pra ele, que garanto que vai ser a melhor porta de entrada que ele pode ter. Bom, agora sim, sem mais delongas, vamos direto para o guia. E eu vou começar explicando essa bagunça que eu mesmo tô fazendo no vídeo. E aí, é Record of Ragnarok ou é Shumatsu no Valkyrie? Tá, essa é uma grande confusão, afinal como diabos esse mangá é chamado? Bom, o nome original dele, por assim dizer, é Shumatsu no Valkyrie. Esse é o seu nome em japonês e é assim que foi chamado lá no Japão quando foi serializado pela primeira vez. O nome significa basicamente a Valkyria do fim, e até hoje não sabemos a quem esse título se refere exatamente, apesar de que provavelmente a Brunhilde é a protagonista do mangá, mas também pode ser a Gou, que é outra protagonista do mangá. Porém, com o tempo, Shumatsu no Valkyrie foi ficando cada vez mais famoso e é natural que ele seja então licenciado para outros países. E foi então que Shumatsu chegou ao ocidente, primeiro com o seu mangá e depois com o anime. Foi aí que uma adaptação foi feita. Normalmente nomes de mangá podem seguir dois caminhos. O primeiro é quando seu nome é algo que não tem necessidade de adaptação, como por exemplo Dragon Ball, Naruto ou One Piece. Simplesmente não tem necessidade de você adaptar esses nomes para o público ocidental, pois são nomes em inglês ou nomes próprios. É algo simples e fácil de se entender. Agora, outro caminho é você simplesmente traduzir o nome em japonês para o inglês ou português, basicamente para a língua que você quer adaptar. E esse é o caso de, por exemplo, Boku no Hero Academia, que virou My Hero Academia no ocidente, ou Shingeki no Kyojin, que virou Attack on Titan. Apesar desses tipos de adaptação serem as mais comuns, algumas decisões diferentes podem acabar se mostrando com o tempo, como por exemplo optar por manter o nome original mesmo para o ocidente, mas adicionando um subtítulo em inglês. Esse é o caso de Jujutsu Kaisen, que ganhou o subtítulo de Batalha de Feiticeiros, e Kimetsu no Yaiba, que ganhou o subtítulo de Demon Slayer. E caso você não saiba, Kimetsu no Yaiba não significa exatamente Demon Slayer. Na realidade, com a chegada desse mangá no ocidente, o nome do japonês foi adaptado aqui para o ocidente, e é exatamente esse é o caso de Shumatsu no Valkyrie. Tem alguns países que na sua adaptação optaram por serializar Shumatsu pela tradução direta, como Valkyrie of the End ou até mesmo Valkyrie Apocalypse, que é uma adaptação diferente ali, mas está seguindo a mesma toada, né? Mas no geral, a adaptação ocidental da maioria dos lugares mudou o nome para algo mais palatável para o público ocidental, trocando o foco do título da Valkyria para o evento principal do mangá, se tornando assim Record of Ragnarok, ou os registros do Ragnarok em tradução livre. No geral, Shumatsu no Valkyrie é chamado oficialmente de Record of Ragnarok aqui no Brasil, seja nos mangás ou até no anime da Netflix. Em qualquer lugar, a mídia oficialmente vai se chamar Record of Ragnarok, mas graças à ampla distribuição do mangá na internet, muitos fãs começaram a chamar o mangá de Shumatsu mesmo. E não tem certo ou errado, ambos os nomes são corretos, e cada um deles tem a sua abreviação. Normalmente abreviam Shumatsu no Valkyrie como SNV e Record of Ragnarok como ROR, ou ROR, né? Mas é tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo mangá. E obviamente o mangá de Shumatsu saiu primeiramente no Japão, acredito que seja óbvio, né? Com o seu primeiro capítulo sendo publicado em 25 de novembro de 2017 na revista Comic Zenon, e lança até os dias de hoje. Quanto ao anime, a primeira temporada saiu em 17 de junho de 2021, 4 anos depois da serialização do mangá, e a segunda temporada foi dividida em duas partes, com a primeira saindo em 26 de janeiro de 2023 e a segunda parte em 12 de julho do mesmo ano, 2 anos depois da primeira temporada. Apesar de pequenas diferenças da adaptação, tanto o anime quanto o mangá contam a mesma história. A sinopse básica de Shumatsu é a seguinte: a cada 1000 anos, um conselho com diversos deuses das mais diversas religiões e mitologias se unem para decidir o destino da humanidade. Por causa de seus abusos implacáveis uns contra os outros e contra o planeta Terra, dessa vez os deuses votaram de maneira unânime a favor do fim da raça humana.
Mas antes que o julgamento da humanidade chegasse por completo, Brunhilde, a mais velha das 13 Valquírias, interfere no conselho e propõe aos deuses algo diferente. Em vez de aniquilar a humanidade de forma tão sem graça, por que não dá a eles uma chance de lutar? Começando assim o Ragnarok, um confronto 1 contra 1 entre homens e deuses. Incomodados e instigados pela audácia do desafio, o Conselho Divino aceita rapidamente e assim o Ragnarok, a última batalha entre deuses e homens, é iniciado. Para ter uma chance contra os poderosos deuses do céu, Brunhilde vai precisar reunir os maiores indivíduos da história, para chegar a 7 vitórias nas 13 rodadas do Ragnarok, ou então a humanidade será completamente destruída. O Ragnarok em si, esse grande torneio de figuras lendárias e deuses do céu, é formado em 13 rodadas, com cada uma delas tendo um representante humano contra um representante divino. Os deuses do Ragnarok são os 13 deuses mais poderosos do céu, enquanto do lado da humanidade temos os 13 humanos mais poderosos da história, tendo grandes figuras históricas como o profeta Nostradamus, generais e guerreiros como o rei Leônidas de Esparta e até mesmo grandes mentes como o enigmático Nikola Tesla. E para uma história com tantos personagens assim, é óbvio que seria necessário um autor por trás disso. Mas bom, o caso de Shumatsu é um pouco diferente comparado ao padrão das indústrias dos mangás. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm sobre o mangá, afinal de contas, quem faz Shumatsu no Valkyrie? Aquele que é acreditado como responsável da história de Shumatsu é o mestre Shinya Umemura, que além de Shumatsu, a sua obra de mais sucesso, escreveu também os mangás Tenshou no Ryuma e Shiruran Shinsengumi Reiken. A primeira revista saiu na Comic Bunch e a segunda na Comic Zenon. Além de, claro, Umemura também participar das histórias dos 2 spin-offs do mangá de Shumatsu, Record of Ragnarok The Legend of Lu Bu Fengshan, um spin-off que conta as histórias do primeiro representante da humanidade, o guerreiro chinês Lu Bu, e Record of Ragnarok Jack the Ripper Case Files, um spin-off que conta a história do personagem Jack o Estripador, representante da humanidade na 4ª rodada do Ragnarok. Além do Umemura, que é o responsável da história do mangá, ou seja, da narrativa, da história dos personagens, das suas motivações e etc., também temos o mestre Takumi Fukui, que é o responsável pelo storyboard do mangá. Storyboard não é nada mais que uma espécie de roteiro com a sequência dos quadros e desenhos em ordem cronológica, basicamente um esboço do mangá. Essa é uma fase muito importante para qualquer capítulo e é basicamente a base da história, seja a parte narrada quanto a arte em si. O mestre Takumi Fukui trabalhou em mangás como Cerberus, Mukade, Boku no Akumo to One-san e uma antologia do mangá Mairimashita Iruma-kun. Além de, claro, assim como o Mura-sensei, também estar presente em Shumatsu e seus 2 spin-offs. E há pouco estávamos falando de arte, e por falar nela, Shumatsu tem um grande destaque pela sua arte detalhada e designs incríveis. Isso se deve ao mestre Aji Shika, que na realidade não é uma só pessoa. Aji Shika é o pseudônimo de um grupo mangaka de 4 pessoas. Os membros incluem Chika Katou, Subaru Fuji, Hara e Aji. O nome Aji Shika é a junção dos nomes de 2 membros dos grupos, Aji e Shika. O grupo não começou com 4 pessoas logo de cara. Por exemplo, no artbook de Shumatsu, em uma entrevista, é dito pra gente que Hara se juntou ao coletivo Aji Shika apenas na 3ª rodada do mangá, ou seja, logo após 12 capítulos de serialização. A rotina do grupo e as subdivisões deles não são exatamente algo que a gente sabe com precisão. Não só os artistas, mas todos os envolvidos no time de criação de Shumatsu são bem reclusos e não mostram os rostos ou dão muitas entrevistas. Porém, sabemos por meio de uma entrevista para um programa de rádio chamado Sekai wa Manga de Dekite Iru, que os integrantes do Aji Shika sempre colaboram à distância. Para realizar o trabalho com mais rapidez, eles geralmente dividem o trabalho entre eles. Então, por exemplo, Hara desenhava os músculos, Aji cuidava das mulheres, Fuji desenhava apenas os homens e etc. Quanto a outras partes do design do mangá, nessa mesma entrevista eles explicaram que o design das armas e objetos era planejado por Takumi Fukui, o responsável pelo storyboard que eu citei há pouco tempo, e o nome das técnicas era criado por Shinya Umemura. Quanto ao trabalho do grupo Aji Shika, eles só trabalharam em Shumatsu em um mangá de 2001 chamado Shingujou Senki, publicado na Young Jump, revista da famosa Shueisha. Alguma curiosidade sobre o trabalho desses grandes mestres do mangá foram dados em outra entrevista para o portal Silent Manga Audition. Lá, um dos membros do coletivo Aji Shika explicou que boa parte dos designs de Shumatsu não tem uma inspiração muito clara em outros tipos de mídia ou até na própria mitologia, como por exemplo foi dado o exemplo do entrevistador do Thor de Shumatsu ser inspirado no Thor da Marvel. Na realidade, a maioria das inspirações vem de quadrinhos de gangsters ou de atores famosos, o que não tem muito a ver com o mangá de luta. Além disso, o personagem que esse artista entrevistado mais teve prazer em desenhar foi Jack o Estripador, por causa da enorme variedade de expressões que ele tem. Porém, como mencionei anteriormente, não é só Shumatsu que esses autores trabalharam.
Graças ao sucesso enorme do mangá, 2 spin-offs já foram lançados e dizem os boatos que um terceiro pode sair. O primeiro dos spin-offs de Shumatsu, ou seja, revistas paralelas que contam a história de personagens que lutam no Ragnarok, foi o do primeiro representante da humanidade Lu-Bu, Fu-Hou-Sen. O mangá dele começou em 2019, mas foi terminar em 2022 com 29 capítulos e 7 volumes lançados no Japão. Aqui no Brasil, o spin-off do Lu-Bu nunca saiu e provavelmente não vai sair tão cedo. Nessa história, vemos alguns pequenos arcos da vida do Lu-Bu, desde a sua batalha mais importante como o mais forte da China, até como foi a sua infância. A história e storyboard se mantêm os mesmos de Shumatsu, Uemura e Takumi Fukui, mas a arte tem uma mudança. Sai Aji Shika e entra Takeo Ono, com uma arte magistral. Antes do spin-off, ele já havia trabalhado em 2 obras, Kouketsu no Kimikyo e Bug Grow. Além do spin-off do Lu-Bu, temos o spin-off de Jack Stripador, que teve início em 2022 e lança até hoje, tendo na data desse vídeo 24 capítulos e 4 volumes lançados. Assim como do Lu-Bu, no spin-off do Jack é contado uma parte que não vimos do mangá original, se focando bastante na batalha do assassino contra o submundo de Londres. A arte do mangá é feita por Keita Iizuka, artista de Blue Gralia, Akechi, Gantz G e Hell Dogs. Além desses 2 spin-offs, a gente tem uma espécie de terceiro spin-off, que na realidade é um predecessor de Shumatsu, que é o mangá Shiruran Shinsengumi Reiken. E sim, se você está prestando atenção no vídeo, notou que esse mangá já foi citado aqui. Isso acontece porque Shiruran foi a segunda obra que o Uemura fez em sua carreira, lá em 2010, e a obra só foi terminar mesmo em 2023, que é uma obra bem longa, com 165 capítulos e 36 volumes. Infelizmente, também não temos ela em lançamento aqui no Brasil, mas lá no Japão ela é uma obra bem elogiada pelos fãs e críticos. E por que Shiruran está sendo citado aqui? Bom, como vocês conseguem ver, Shiruran lançou antes de Shumatsu, mas Shumatsu meio que canonizou os eventos e histórias de Shiruran por ter um grupo de personagens do mangá de Shiruran em Shumatsu, no caso o Shinsengumi, um grupo de espadachins do período Edo do Japão. No caso, não tem nenhuma entrevista ou comentário que diga que de fato Shiruran é canônico na história de Shumatsu, mas no mangá já vimos o design dos personagens de Shiruran e eles estão idênticos, e até mesmo um dos personagens principais de Shiruran, o espadachim Okita Souji, tem um papel importante no Ragnarok, sendo os lutadores escolhidos por Brunhilde para enfrentar um deus. Por fim, até mesmo por nunca ter sido vendido como um spin-off, Shiruran não é um spin-off de Shumatsu, mas é uma obra que faz parte da mesma cronologia. Seu artista também é diferente, no caso a arte dele é feita por Eiji Hashimoto, que dentre uma lista considerável de trabalhos fez o primeiro mangá de Uemura já citado aqui, Tenshou no Ryuun. Mas o mangá não é feito só da equipe artística dele, e sim da sua editora, e por isso eu quero explicar rapidamente sobre o lugar principal onde o mangá e anime são disponibilizados. Afinal de contas, onde sai Shumatsu no Valkyrie? Se focando no mangá, Shumatsu lança mensalmente, ou seja, a cada um mês temos um capítulo novo, na revista Comic Zenon, publicada pela Coamix. Coamix é a empresa responsável por editar e publicar os seus mangás, e ela tem como sua principal revista a Monthly Comic Zenon, ou simplesmente Comic Zenon, que é a revista mensal seinen deles, ou seja, ela tem uma demografia, é direcionada para jovens adultos do Japão. A Comic Zenon é uma revista que compila os capítulos dos mangás que a editora publica em um só, no que seria o equivalente aqui no Brasil a uma revista mix, e depois de um certo número de capítulos, a Coamix compila alguns capítulos e publica juntos no formato chamado volume, que no caso de Shumatsu costuma ter em torno de 3 a 5 capítulos com 200 páginas, e além dos capítulos vem alguns extras como artes ou até tirinhas especiais. Agora, quanto ao anime, ele foi lançado de maneira bem diferente. No Japão, animes são separados em seasons, de mesmo nome que as nossas estações, né? Verão, outubro, inverno. E normalmente o anime se prolonga por toda a season, ou até por mais de uma, dependendo da sua duração. Mas com Shumatsu foi diferente. A sua adaptação envolveu uma parceria entre a Warner Bros. Japão e a gigante dos streamings Netflix, que pagou pela exclusividade do anime em sua plataforma para lançar tudo de uma só vez. O anime foi produzido pelo estúdio Graphinica, responsável por produzir também Hellsing Ultimate e SSSS Gridman. A primeira temporada adapta as 3 primeiras lutas do torneio, e graças ao seu sucesso recebeu uma segunda temporada em 2 partes, a primeira adaptando a 4ª e a 5ª rodadas, e a segunda parte adaptando a 6ª rodada. Certo, eu já expliquei que o anime foi lançado na Netflix, que também é o único meio legal por onde você pode ver o anime. Mas e quanto ao mangá? Onde eu poderia ler ele? Como falei, por meios legais você só pode ver o anime de Record of Ragnarok na Netflix, com as 2 temporadas inteiras completas dubladas em português pelo estúdio de dublagem da Unidub. Agora, quanto à leitura do mangá, as coisas são um pouco mais complicadas, ou melhor, você tem um pouco mais de opções. Caso você saiba ler japonês e queira ler direto da fonte, você pode comprar a própria revista da Comic Zenon e ler direto de lá. Mas não se preocupe, você ainda pode ler o original japonês sem ser obrigado a viajar pro Japão,
pois Shumatsu também é lançado oficialmente em japonês de maneira digitalizada pelo site de leitura de mangás Komiikei e pelo site oficial de lançamentos da Coamix, o Manga Hot. Obviamente, ambos são serviços pagos, mas calma que mesmo se você não saber ler japonês, você ainda pode ler Shumatsu comprando os volumes lançados aqui no Brasil pela New Pop. Inclusive, eu vou deixar o link da Amazon no primeiro volume caso você esteja interessado, e também vou deixar link para outros sites que citei aqui. Tá, Chico, você tá me dizendo que eu só posso ler Record of Ragnarok oficialmente em português comprando volume físico? Bom, até onde as minhas pesquisas chegaram, sim, é só assim. É claro, existem outros métodos para você ler algo aí na internet, meios não legais, mas eu não tô na presença dos meus advogados para sugerir algum site para vocês. Mas quem sabe, talvez, caso você precise, eu não possa, sei lá, te dizer lá no server do Discord. É só me marcar lá e eu sugiro uns pra vocês. Quer dizer, hipoteticamente, é claro, eu hipoteticamente sugiro pra vocês. Sem crimes aqui, sem crimes. Enfim, agora vamos pra parte final do vídeo. Afinal de contas, depois de saber de tudo isso, por que você deveria começar a ver Shumatsu no Valkyrie? E bom, eu menti, você não deveria ver Shumatsu. Sim, é isso mesmo, você não deveria ver Shumatsu no Valkyrie. Ou melhor, não deveria ver o anime. E eu digo isso como um grande fã da obra, sério mesmo. Apesar do sucesso que o anime teve, chegando até mesmo a ser o conteúdo mais assistido da Netflix no período do seu lançamento, o fato é que o anime não chega nem aos pés do mangá, principalmente por questão de animação e direção. Eu tenho um vídeo já bem antigo, numa análise sobre a segunda parte da segunda temporada do anime, onde eu falo um pouco sobre a minha opinião geral do anime, sobre como desgosto dele. E não sou só eu, a maioria da comunidade Shumatsu também não gosta. A animação travadíssima chegou a virar até piada na internet e uma direção pouco inspirada. Eu realmente não sugiro anime pra você que nunca viu nada de Shumatsu. Sei que tem muita gente que não gosta de ler e por isso não vai querer ler o mangá, mas você deveria dar uma chance ao mangá de Shumatsu mesmo. Sua proposta é super simples, é um mangá de ação com violência considerável em alguns momentos, que a cada 7 ou 8 capítulos em média tem humanos badass dando na cara de deuses tão badass quanto. O foco de Shumatsu não é uma história profunda ou temas complexos envolvendo a psique humana, é um mangá de porradaria entre deuses e humanos, e por isso as suas lutas são muito boas e os seus personagens são tão bons quanto. A leitura é super rápida e você pode sinceramente ler uma rodada inteira em uma tocada só de tão gostoso que é ler. Além disso, sempre vai ter pelo menos um personagem pelo qual você vai torcer e se afeiçoar, e muito da empolgação do mangá mora nisso, em você se afeiçoar com ele e torcer até o final. No meu caso, quebrando a cara a maioria das vezes quando ele morre, né? Provavelmente não é um mangá que vai mudar a sua vida, mas ele é rápido, é frenético, é empolgante e é divertido. E por isso eu acho que todo mundo deveria, no mínimo, dar uma chance. Especialmente, caso você tenha paciência, ler até a terceira rodada. Se você não gosta do mangá até a terceira rodada, creio que realmente o mangá não é pra você, pois a terceira já estabelece bastante os padrões de escrita do mangá. Além disso, a arte é fenomenal, como vocês puderam ver durante o vídeo, e o design dos personagens também é lindo. São sempre marcantes, criativos e originais e, claro, muito memoráveis. A personagem principal do mangá é a Brunilde, aquela valquíria que citei antes, junto com a sua irmã mais nova, a Go. Mas o mangá também tem o diferencial de ter basicamente 26 personagens principais além dessas duas, afinal são 26 lutadores no Ragnarok e todos têm o seu destaque e o seu aumento de glória ou de trabalho. Os humanos e deuses que vão lutar já são decididos logo no começo do mangá, e é justamente ficar esperando para ver como eles são ou o que eles fazem e como que eles vão lutar é onde mora a graça de muito da expectativa. Eu não vou falar sobre quem são os humanos e deuses aqui, porque ou você provavelmente já sabe, ou eu espero que você descubra lendo o mangá. Atualmente, das 13 rodadas, estamos na 10ª, ou seja, estamos bem próximos do fim, mas como o capítulo é mensal, é possível que tenhamos no mínimo uns 2 anos a mais de Shumatsu pela frente. E é isso, e você, sabia de tudo isso que eu comentei aqui hoje? Já leu Shumatsu alguma vez? Se sim, diz aí o que você acha do mangá, qual a sua experiência com ele. Se não leu, pelo amor de Deus, né cara, vai ler, viu o vídeo inteiro pra não ler o mangá? Pois é, confia na minha sugestão, vai lá e lê. Lembrando, caso você tenha algum amigo que se interessa por animes ou mangás e não leu Shumatsu, por favor, mande esse vídeo a ele e sugira ler o mangá. Fazendo isso, você vai estar apoiando muito o canal. Além disso, conto com o seu like, inscrição e ativar os sininhos para ver mais vídeos aqui. Obrigado pela sua presença e até mais.